Olá, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você sente alguma dor, não dormiu bem, está sentindo algo que está lhe incomodando, feche os seus olhos e diga para Deus o que tem acontecido. Diga para Ele, diga que você confia que o Senhor Jesus pode curar você. E se você crê, diga em nome do Senhor Jesus, eu estou curado, livre. Amém. Respire fundo. Graças a Deus. Vamos pedir a direção de Deus, que nós vamos fazer aqui a meditação no capítulo 2, no início, a carta à igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse. A igreja de Éfeso, pessoal, é uma das 7 que representam 7 tipos de pessoas. 7 tipos de pessoas que estão dentro das igrejas. Cada um de nós se encaixa em uma delas. Então, é bom a gente procurar a direção de Deus, ser sincero e ver em qual delas nós estamos inseridos. Amém? Então, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, nos dê direção, sabedoria e compreensão da Tua vontade, em detalhes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu aproveito aqui para mostrar a vocês, peço, curtam, compartilhem a página no Facebook, curadointerior.org, tem aqui o site também que eu vou mostrar. Aqui é facebook.com/curadointerior. Tem aqui o testemunho, o Senhor Jesus me curou, pânico, depressão, insônia, despersonalização. Ele pode curar você e Ele quer salvar, preencher você, porque só Ele pode nos fazer felizes de verdade, pessoal. Tem o site, onde você tem o blog, você pode acessar o blog clicando aqui, o campo de contato, e você pode baixar o estudo do Apocalipse completo. Nós estamos fazendo parte a parte, se você quiser baixar completo, só vir aqui no site, tá bom? Então vamos ao estudo. Você vai notar que, salvo engano, todas as igrejas têm obras, têm o trabalho, expulsam demônios, o nome do Senhor Jesus, cura, liberta, evangeliza, prega. Mas o alerta que o Senhor Jesus deu a Pedro, ele não se atentou. Ele não tinha o Espírito Santo ainda. E o Senhor Jesus falou que ele ia negá-lo. Antes que o galo cantasse, 3 vezes ele ia negar. E ele negou. Ele falou que não ia negar, e negou. E ele avisou que naquele dia muitos que expulsaram demônios no nome dele, curaram, libertaram, pregaram, ele vai dizer que não conhece. Porque uma coisa, pessoal, é a pessoa fazer. Outra coisa é a pessoa ser. Então, as obras aqui se referem à sua intenção, à sua intimidade com Deus, ao seu comportamento lá onde só Deus conhece. Quais são as suas intenções verdadeiras? Porque nem sempre boas obras, como caridade ou pregar o evangelho, têm boas motivações. Nem sempre. E Deus, a pessoa não pode afrontar Deus achando que Ele não sabe, que pode enganá-lo, que Ele não sabe qual é a intenção que está dentro dela. Então, não ache que as suas obras vão te salvar, porque qualquer crença baseada em si próprio, no que você faz, é vã. Não vai te conduzir ao céu. A Bíblia deixa claro em Romanos 3:23 que o único modo de você ser salvo, nós estamos destituídos da glória de Deus. E a única forma de ser salvo é através do sangue do Senhor Jesus, quando nós confiamos e cremos nele. E pronto, nós vamos viver longe do pecado, nós vamos viver aos pés do Senhor Jesus, priorizando, tendo um relacionamento com Ele, porque nós cremos nele. Se eu creio, eu não posso viver como se eu não cresce. Mas isso não me faz digno do céu. Nenhum de nós, você pode viver a vida aqui na terra virgem, você pode nascer na igreja, você pode, que é ótimo, porque é uma obediência a Deus, vai glorificar a Deus, não que Ele precisa, né? Que a gente glorifique porque Ele é Deus, mas é obediência, é fé. Só que nós não podemos colocar a nossa esperança, a nossa confiança no que fazemos, porque nós teríamos que ser completamente perfeitos, e isso nós não podemos. O único modo de ser salvo é através da fé no sangue do Senhor Jesus, não pelo nosso mérito da fé, mas confiando que Ele pagou o preço por nós, morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, cuidado, porque as suas obras em relação a trabalho não vai te salvar. Mas não ache que você tem um crédito, um bônus com Deus. Nós servimos a Deus pelo privilégio, porque Ele permite, porque Ele não precisa de ninguém para pregar o Evangelho. Ele permite as pessoas servirem Ele e ponto. O dia que o homem achar que é alguma coisa, ele está perdido, porque Deus não precisa de ninguém, Ele é autossuficiente, Ele é o Altíssimo, o Eterno, Todo-Poderoso. Então as nossas obras não vão nos justificar. De repente a pessoa trata muito bem um tipo de pessoa que pode trazer prestígio e muito mal o outro. Então Deus está vendo tudo isso. A ingratidão, as intenções erradas, querer crescer na obra com um propósito que não seja agradar a Deus, servir a Deus. Então Deus conhece tudo isso. Nós não podemos nos apoiar no que fazemos, nossos méritos, porque nós não os temos, tá bom? Então vamos à meditação. Continuando o estudo do livro do Apocalipse, que trata dos eventos do fim dos tempos, que já estamos vivendo, vamos iniciar o capítulo 2, que assim como o capítulo 3, mostra 7 cartas direcionadas às igrejas. Para facilitar o entendimento, cada igreja representa um tipo de cristão, portanto cada um de nós se encaixa em uma delas. Antes de ler o estudo, peça a Deus para falar com você, esteja atento à voz do Senhor
e receba humildemente sua direção. E faça uma análise sincera de qual sua real condição espiritual diante dele. Apocalipse 2, 1 ao 7. O Senhor Jesus falando, né? Ao apóstolo João: escreve ao anjo da carta de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho. Obras e trabalho, guarde bem. E a tua paciência. E que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Éfeso. Essa igreja, ou esse tipo de cristão, tinha muitas obras, ou tem muitas obras, mas deixou o primeiro amor. Achava que suas obras iriam lhe salvar, que seu trabalho iria lhe salvar. E que o trabalho é o mais importante, mas não é. O mais importante é o seu relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus. Essas são as suas intenções da mente, que é o lugar onde só Deus tem acesso. O mais importante é o que você é, e não o que você faz diante de Deus, o que você sabe. O seu conhecimento, o nosso conhecimento bíblico não nos torna melhor do que ninguém. Tem que ter a prática. E nem a prática nos torna melhores do que ninguém. A única pessoa que nós temos que ser melhor é nós mesmos. Amém, pessoal? Esse é o tipo de cristão que tem o maior risco de perder sua salvação. Porque, teoricamente, não está cometendo nada de errado, de adultério, de roubar, de matar diante dos homens. Não está se prostituindo, deixando de devolver o dízimo. Está indo à igreja e faz muitas coisas na obra de Deus. Até prega, até evangeliza, como foi falado, que tem muito trabalho, né? Por isso, esse tipo de pessoa acha que está salvo pelo que faz. Mas por dentro não existe mais um relacionamento puro com Deus. As intenções, o zelo e o carinho com Deus ficaram para trás. Muitas coisas viraram rotina, automático, e são feitas mecanicamente. Até suas orações são automáticas, frias. Ela não exprime o que está em seu interior diante de Deus como antes. Sutilmente a pessoa profere pequenas mentirinhas, coisas quase imperceptíveis. Pelo fato de estar na igreja e servir a Deus, ela pensa que esses pecadinhos serão perdoados. Mas a verdade é que nossa prioridade tem que ser um relacionamento sincero, diário e firme com Deus, constante, para ouvirmos sua voz e nos consertarmos cada vez mais. Pois quem está verdadeiramente próximo de Deus, o correto é que ele se torne cada vez mais parecido com seu Senhor, e não que piore o seu comportamento ao longo do tempo, se tornando cada vez mais cheio de obras e vazio do temor e respeito a Deus. Esse é o erro das pessoas. Achar que o seu serviço braçal, evangelizar, pregar, expulsar demônio em nome do Senhor Jesus, é o suficiente para salvá-las. Na verdade, esse serviço até é bacana, é legal, é considerável diante de Deus. Deus fica feliz com ele, conta. Mas se você tiver a intenção de aparecer e não tiver um relacionamento com Deus, tudo isso será anulado. Suas obras não podem te salvar. Você não pode colocar a obra de Deus à frente do próprio Deus. Deus tem que ser a sua prioridade. Às vezes, o seu chamado, o seu trabalho na obra parece simples demais aos olhos dos homens. Mas Deus não precisa que nós façamos nada por Ele, algo por Ele. Ele permite que façamos parte do seu propósito, servindo a Ele. Portanto, independente se o seu trabalho é simples, desprezado na obra, não fique triste, não fique fissurado em fazer. Pressa para fazer. Tenha intimidade e um relacionamento sólido com Deus, e Ele vai te usar da melhor maneira, porque Ele sabe o que faz, né, pessoal? E você irá manter seu relacionamento diário com Deus e ser salvo. No próximo estudo, iremos meditar na carta que o Senhor Jesus enviou à igreja de Esmirna. Lembre-se, as 7 cartas para as 7 igrejas representam 7 tipos de pessoas que sempre, com a direção do Senhor e sinceridade, possamos ser sinceros para ver em qual delas estamos inseridos hoje. Então, lembra que no início nós falamos para frisar em obras e trabalho? As obras aqui apontam para a sua
comunhão com Deus. Qual foi a última vez que você parou para ouvir a voz do Senhor Jesus? Fechou a porta do quarto, não religiosamente, independente dos minutos, mas de vez em quando é bom ter um momento mais longo com Deus, pelo menos, né? E diariamente ter um momento com Deus, é importantíssimo, para você ouvir o que Ele vai te falar, pedir humildemente para Ele falar com você, meditar na palavra, nem que seja ali 2, 3 versículos, orar, falar com Deus, contar para Ele mesmo, pessoal, como foi o seu dia, o que você espera, o que você quer, confiar que a vontade dEle é melhor do que a sua. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Será que diante do pastor você é um e diante dos membros você é outro? Na sua cabeça você é outro? É isso que eu digo você, mas nós temos que analisar, que a palavra está sendo dada para nós, não é só para você que está ouvindo, não. Então nós temos que parar e analisar que tipo de pessoa nós temos sido diante de Deus. Será que diante de alguém que nos dá prestígio, nós somos um e pelas costas nós somos outro? Nós sempre estamos diante de Deus. Isso jamais será um peso, é um prazer, é um privilégio estar com Ele. Então, as obras aqui se refere à sua comunhão, à sua intimidade, a você priorizar o seu relacionamento com o Senhor Jesus. E o trabalho é o trabalho braçal, evangelizar, pregar, que é uma consequência de um relacionamento com Deus. Não pode, já viu aquele tipo de pessoa que chega na igreja com um tiro, já sai assumindo responsabilidade, vira obreiro, vira pastor, vira diácono, e sai, sobe o morro, evangeliza e vai no monte, igual a Coca-Cola, daqui a pouco está cansado. A nossa prova não é de velocidade, é de perseverança. O que adianta você ser muito firme um dia, uma semana, um ano e cansar? Então você tem que priorizar a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com o Senhor Jesus. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo em comunhão com Deus não ser usada por Deus. Só da pessoa olhar para a vida dela, olhar para ela, ela vai ver o perfume, o aroma do Senhor Jesus, um olhar diferente, vai transmitir paz. E quando tiver as oportunidades, no chamado que Deus tiver, seja como pastor, seja como membro, seja como engenheiro, seja como carpinteiro, seja como padeiro, não importa, informática, não interessa. Aonde Deus vê que Ele vai te usar, Ele sabe, Ele vai usar você. Então você tem que priorizar a sua comunhão com Deus. Não caia no erro da igreja de Éfeso. É um alerta que o Senhor Jesus traz. Se você está no automático, esse é o estado mais perigoso. Porque diante dos homens, uma pessoa que vai à igreja, evangeliza, não adultera, bom pai, bom marido, bom funcionário, regular, né? Razoável, assim, faz pelo menos o que precisa fazer, assim. Dá o dízimo, dá ofertas, vai à igreja. Diante dos homens está tudo ok. Como é que vai achar pecado? Quase que nem a família acha. Mas a pessoa que está na fé percebe que o outro está no automático, não pega a Bíblia para ler, ele mente, tem umas mentirinhas que ele leva vantagem, só nega isso, aquilo, tal. Ele não se corrige. Então ele vive como se ele não estivesse diante de Deus. Diante do próximo ele tem medo, tem temor, quer agir certinho, mas diante de Deus ele mente. Ele tem atitudes que demonstram que ele já está longe de Deus, espiritualmente, né? Porque Deus está em todos os lugares, mas as pessoas às vezes rejeitam a Deus. Vivem longe de Deus, pelas suas escolhas. Então você não pode viver diante de Deus como se Ele não existisse. Amém? Então vamos procurar nos analisar, tomar cuidado com o automático, tomar cuidado com a religiosidade. Qualquer fé baseada em si mesmo, nos seus méritos, em que você faz, não vai te conduzir ao céu. Você pode ser bonzinho, dar o dízimo e ir na igreja, que deve ser feito porque está escrito na palavra de Deus, mas não ache que isso vai te salvar. Isso exprime a sua fé, que você crê. Faz parte, mas você tem que confiar que o Senhor Jesus fez por você na cruz, no que Ele fez por você na cruz. Morreu, ressuscitou para te salvar. Se você não depositar sua confiança nele, não crer nele, você continua sem ser perdoado diante de Deus. A única forma de ser perdoado é confiando que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou para nos perdoar na cruz. E aí você vai se batizar, buscar o Espírito Santo, decidir entregar sua cabeça, o seu coração, o seu ser nas mãos dele. E quando você decidir que Deus é o Senhor, o dono da sua vida, dos seus pensamentos, Ele vem sobre você. Não é você buscar muito, é você decidir que Ele é a sua referência maior, o primeiro na sua vida. Você vai estar no primeiro amor, você vai ter carinho com Deus, você vai estar alinhado, agarrado aos pés dEle, na intimidade com Ele, priorizando Ele e reconhecendo que é o que Ele fez por você, o que te salva, não o que você faz, que nós não podemos fazer nada. É o mínimo, é reconhecer que nós estamos diante dEle, como Deus falou a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, em Gênesis 17:1. Quer dizer, eu creio. Deus sabe que não somos perfeitos literalmente, mas através do sangue dele nós somos feitos
lavados diante de Deus. E é andar crendo que nós estamos diante dele, considerando que Deus está vendo quem nós somos realmente lá no nosso interior, sendo sinceros com Deus, com o próximo, conosco mesmo, com o próximo, considerando ele, temendo ele, se tornando cada vez mais vazio de nós, diminuindo, sendo cheios do Espírito Santo, para que ele cresça em nós. Amém? Se você compreendeu a mensagem, percebe que estava no automático, afastado de Deus, não importa qual é a sua religião, se você se considerava um ateu, embora não exista, na minha opinião, um ateu, que todo mundo sabe que sem o Espírito Santo, sem o Senhor Jesus, ela é vazia, não tem sentido. Ela sabe que veio de Deus, tem provas muito mais do que suficientes. Mas se você quer assumir o Senhor Jesus agora como seu Senhor e Salvador, então fale com Ele. Não importa se você não sabe orar, converse como se você estivesse conversando. Não existe um protocolo. Se você quiser dobrar os joelhos, ficar de pé, levantar as mãos, fechar os olhos, vá a um lugar reservado para você se concentrar e fale com Deus. Rasgue o seu coração. Diga o que está dentro de você, que você quer conhecê-lo, que até hoje você não sabe o que é ser feliz, porque o seu peito é vazio, a sua vida é sem sentido, mas você quer que ele assuma o controle do seu coração, você quer ele no primeiro lugar, você quer estar no primeiro amor, não caindo no erro que a igreja de Éfeso até então estava caindo. E o Senhor Jesus está alertando porque Ele quer você perto dele. Sem Ele não há salvação. Se a pessoa partir sem crer no Senhor Jesus, a alma é levada ao inferno para aguardar o julgamento e a condenação ao lago de fogo e enxofre, para estar eternamente separado de Deus. Então, Deus quer você com Ele aqui e depois no paraíso, na Nova Jerusalém, no milênio e na Nova Jerusalém. Fale com Ele, peça perdão pelos seus pecados, diga que você crê que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou para te salvar, para perdoar todos os seus pecados. Não importa se forem graves, pequenos, Ele te perdoa, embora tenham consequências, porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ele te perdoa. Fale com Deus. Se quiser parar o vídeo, fique à vontade. Tenha o seu momento com Deus todos os dias. Entrega o seu coração para Ele. E se você crê, assume Ele como Senhor da sua existência, que o Espírito Santo venha sobre você. Em nome do Senhor Jesus, e você receba vida e paz. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Fiquem com Deus. Curta, compartilhe a página, o estudo, para que mais pessoas sejam alcançadas. Tá bom? Deus os abençoe.